perdoar para emagrecer. Esse é um tema que eu venho observando já nesses 20 anos de trabalho, de prática clínica, né? O quanto as emoções impactam, né, no nosso peso, impactam nas nossas escolhas diárias, impactam na nossa alimentação, né? As emoções, por vezes, impactam até mais do que o próprio alimento em si, né, no impacto do aumento do seu peso, né? E a gente percebe que realmente as emoções têm uma influência muito grande nessa relação do corpo, nessa relação com a alimentação. E o tema de hoje é especificamente sobre o perdão, né? Quando a gente olha para o nosso passado, é natural, por vezes, você ter coisas que precisam ser perdoadas, né? Ou seja, momentos de mágoa, né? Isso pode ser com seu pai, com a sua mãe, com irmãos, com diferentes familiares, um tio, um primo, que de repente você vivenciou um evento traumático aí na sua infância, na sua adolescência, e que aquilo ainda continua reverberando dentro de você, aquilo continua tendo poder sobre você, né? Porque quando você vivencia algo no seu passado, como um trauma, por exemplo, esse trauma ele continua agindo sobre você, independente de quanto tempo já tenha passado, né? Porque para nossa mente não existe essa coisa de tempo, né? E tudo o que aconteceu, ele é sempre presente. Não importa se você vivenciou uma coisa no passado ou você imagina alguma coisa no futuro, seja você voltar no tempo 30 anos ou você avançar no tempo 30 anos, é sempre o presente, né? Tudo acontece sempre no presente na medida em que você se conecta com aquela emoção, com aquele sentimento, com aquele trauma. E quando isso está dentro de você, na verdade você está dando carta branca para isso que aconteceu tomar decisões por você, fazer escolhas por você. Então, até que você não resolva isso, esse evento ele continua tendo poder sobre você. E só quando você perdoa, por exemplo, algo que tenha acontecido, é que você consegue se libertar, né? E é importante lembrar que perdoar não significa esquecer ou nem apagar o que aconteceu, né? Mas tão simplesmente o fato de você deixar de sentir um rancor, uma mágoa, uma raiva, um ódio em relação ao passado. Então, é nesse sentido que o perdão, né? Porque o perdão, o primeiro beneficiário realmente do perdão é você, né? Por vezes o outro não precisa nem ficar sabendo, né, que você perdoou, mas isso precisa acontecer dentro de você. Porque enquanto você não faz isso, essa emoção continua pesando dentro de você. E como eu disse, continua tomando decisões por você. Então é importante você perceber que o peso das emoções impacta no peso do seu corpo. E por isso que quando eu trabalho a ideia de emagrecer pela mente, aqui no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo fechado, essa ideia de emagrecer pela mente, é preciso trabalhar essas diferentes emoções que engordam, digamos assim, ou emoções que te impedem de alcançar o seu objetivo. Talvez você esteja estagnada no seu peso, talvez você tenha alguma dificuldade para emagrecer, ou talvez você realmente continue aumentando de peso. E por vezes, muitos das pacientes, por exemplo, que eu atendo na clínica, às vezes você pergunta sobre a dieta alimentar, a rotina alimentar dessa pessoa, dessa paciente, desse paciente, e você não consegue identificar realmente que aquela alimentação está levando aquela pessoa a ter todo o peso que ela tem. Ou seja, o que ela come não justifica todo o aumento de peso. E é aí que entram as emoções, o papel das emoções nesse processo de aumento de peso. Então, por vezes, não é o alimento que está sendo o vilão, digamos assim, desse processo, e muito mais as emoções. E por isso a importância, né, de trabalhar as emoções. E aí, voltando para a questão do perdão, né? Shakespeare dizia que estar magoado é como se você estivesse tomando um veneno esperando que o outro morra, né?
ou seja, você está fazendo mal a si mesmo, né? Tentando atingir o outro. Só que a mágoa só faz mal a você e o perdão só faz bem a você, né? Porque, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com o outro, é sempre você, né? Você estar magoado, estar com rancor, né? Para fazer uma analogia, é como se você pegasse uma brasa na sua mão e apertasse ainda mais, né? Quer dizer, você percebe que aquilo está te queimando e você continua apertando aquela brasa na sua mão e não consegue simplesmente soltar e finalizar esse processo que está queimando a sua mão e, nesse caso, queimando o seu corpo todo, né? O seu mundo interno como um todo. Então, realmente é preciso libertar-se, né? Deixar esse peso emocional no passado para que, de alguma forma, você também possa deixar o peso corporal também no passado. A gente sabe que por vezes não é fácil perdoar, né? Porque por vezes são pessoas muito próximas que nos magoam. Às vezes é um pai, é uma mãe, é um irmão, um primo, um tio, né? Eu vejo muitos casos, por exemplo, de, como a gente sabe, né? Talvez muito menos divulgado do que realmente é a realidade, que é, por exemplo, as meninas que são molestadas na sua infância e por vezes são familiares, são pessoas muito próximas, né? E por vezes a gente percebe o quão impactante que é isso na vida de uma mulher, na sequência da sua vida, tanto nessa questão sexual diretamente, quanto nessa relação que ela tem com o corpo. Então, na maioria das vezes, né, tendo esse aumento de peso, né, às vezes até mesmo para se tornar menos atraente, digamos assim, aos olhos do externo, né, e aos olhos do homem, que por vezes é o algoz, né, dessa relação que ela estabelece aí com o seu próprio corpo, né. É difícil, não é fácil perdoar, mas é preciso, é necessário, né, porque você precisa ver, digamos, desse escopo de que você é a primeira beneficiária quando você trabalha o perdão, né? E mesmo sendo difícil perdoar, né? Obviamente que é muito mais difícil ainda você viver uma vida de rancor, uma vida de mágoas, né? Porque as consequências disso são diferentes para cada pessoa, certamente, né? Mas são muito maléficas, são muito nocivas, né? Quando você alimenta esse tipo de sentimento dentro de você, que é a mágoa, a raiva, o rancor e tudo mais. Então, buscar o perdão é extremamente importante, né? Nesse processo. E às vezes tem pessoas que prometem a si mesmos, né, no sentido de eu nunca vou perdoar isso, eu nunca vou perdoar essa pessoa. Eu acho que esse é o tipo de promessa que você precisa quebrar, né? E se você prometeu isso em algum momento do seu passado, na infância, na adolescência, em diferentes momentos da sua vida, você precisa romper também com essa promessa e saber que é necessário e que é possível realmente perdoar, porque isso, não tenha dúvidas, fará toda a diferença na sua vida e se for o caso, né, da questão do emagrecimento, talvez vá destravar o seu emagrecimento, né, ou a sua dificuldade de emagrecer, o simples fato de você perdoar, né? Então é interessante você fazer essa autoscopia, né, esse olhar, essa viagem interna em relação a pessoas que você precisa perdoar, as situações que você precisa perdoar, para que você realmente possa se liberar desses sentimentos e provavelmente destravar não apenas a questão do emagrecimento, mas várias outras portas, né, da sua vida talvez possam se abrir na medida em que você realmente conseguir perdoar, né? Então, acho que é sempre importante, tenha isso sempre em mente. Você merece ter paz, né? Você merece ter uma vida leve, uma vida livre, né? Porque quando você perdoa, você se liberta, né? Você merece ter essa liberdade, merece ter uma vida saudável. Então, pense, reflita um pouco sobre isso e busque aí na sua história tudo o que você precisa perdoar.
e faça isso, perdoe, deixe esse passado no passado e realmente recomece a sua vida de uma forma mais leve, de uma forma mais livre, porque realmente você merece isso. E esse é o tipo de dinâmica que nós trabalhamos, né, que eu trabalho dentro do grupo fechado no WhatsApp, que é exatamente o emagrecer pela mente, né? Se você não conhece ainda o grupo, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link, e também você pode deixar os seus comentários aqui também abaixo do vídeo, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de falar, ou falar mesmo sobre as coisas que você precisa perdoar e fazer parte desse grupo realmente está sendo muito enriquecedor, tanto para mim como profissional, né, porque eu estou conseguindo ter essa relação muito próxima, né, com as pessoas e poder ouvir, né, as diferentes histórias, né, de pessoas que estão nessa jornada do emagrecimento. Então está sendo muito bacana e os resultados também estão sendo muito bacanas, porque na medida em que você trabalha tudo isso, realmente você abre um novo horizonte para essas pessoas, né? E de novo, não apenas para emagrecer, né? Mas se abrem várias portas, várias possibilidades para ter realmente uma vida muito mais equilibrada, muito mais saudável, muito mais feliz. Então fica o convite aqui, deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo. É um grupo fechado, tem uma mensalidade, uma pequena mensalidade, realmente tudo o que eu ofereço é imensamente, vale muito mais do que essa pequena mensalidade, mas é claro que isso faz parte do meu trabalho, mas realmente as pessoas que estão dentro do grupo está sendo muito recompensador e os resultados realmente estão sendo muito positivos. Então, fico à disposição. Até o próximo vídeo. Um abraço.